Bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você, mas desde já agradeço pela sua presença em nosso canal. Eu sou Reginaldo Oliveira e este é o seu Respostas do Tempo, que hoje vai falar sobre a Revolução Francesa. Deixe aí o seu like, ative as notificações, você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e venha comigo. Muito bem, a Revolução Francesa ela ocorre de 1789 a 1799, período esse em que a França passa por vários conflitos e várias crises. Não é? Mas antes de entrarmos nesse período revolucionário, vamos ver como era o sistema da França nesta época. Não é? Você pode ver aí que é como se fosse uma pirâmide. O primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, que era o sistema político da França na época do rei Luís XVI. O primeiro estado ficava com todas as suas regalias, era formada pelo clero. O segundo estado, que também ficava com suas regalias, era formado pelo rei e pelos nobres, não é? E o terceiro estado era formado pelo povo, né? Pelos trabalhadores e pela burguesia. Ou seja, o povo cansado desse mando e desmandos, não é? De altos impostos que o obrigavam a pagar, queriam mudanças. Não é? E em meio a essas mudanças foram acontecendo várias assembleias. Né? Uma delas ficou conhecida como a Assembleia dos Notáveis, aonde esse povo aí do primeiro estado e do segundo estado, com todas as suas regalias, decidiram como iriam vencer as crises, não é? A França que passava por crise econômica, política, né, crise orçamentária. E qual foi o resultado disso? Eles chegaram à conclusão que era melhor para vencer a crise aumentar os impostos do terceiro estado. Terceiro estado que até passava fome, algumas pessoas nessa época. Qual foi o resultado disso? Mais revolta. E as revoltas foram piores ainda. Por quê? Porque o povo exigia parte no governo. No terceiro estado, que era populoso, exigia que o rei e seus nobres tomassem posições. Não é? Só em 1789 é que aconteceu a chamada Assembleia dos Gerais. Nessa Assembleia também o terceiro estado foi convidado. E o terceiro estado, com seus deputados, só fez dois pedidos. O primeiro pedido eles queriam que os votos não fossem de peso, né, de 1 para 1. Ou seja, eles não queriam que os votos fossem por estado. Porque eles sabiam que se fosse por estado, todas as partes fundamentais da Assembleia, o povo iria perder. Por quê? Porque primeiro estado e segundo estado formavam 2 votos contra 1 do terceiro estado. Eles queriam só aumentar o número de deputados, né, do terceiro estado. O terceiro estado queria aumentar o número de seus deputados. Por quê? Porque eles eram 97% da população, ou seja, era para eles ter mais deputados que os dois estados juntos, não é? E queria que o voto também fosse por cabeças, porque eles teriam uma ampla vantagem, né? Esse tanto de pessoa, né? 97%. Pois bem, o rei, para não ficar feio, né? Para não entrar em atrito com a burguesia, com seus nobres, não é? Ele demora a dar resposta nessa assembleia. Né? Então o povo, né, sabendo que o rei Luís XVI ele está demorando muito a dar essa resposta, o que eles fazem? Eles se auto-colocam em assembleia, né, em assembleia constituinte. Né? Agora o povo, o terceiro estado, que coloca toda a monarquia sob Constituição. Isso tudo era o começo da Revolução Francesa. Paralelamente a isso, a essas revoluções e essa crise, houve algo, né? E é muito importante prestar atenção nisso, porque isso também cai muito
nas provas do Enem. Paralelamente a isso, no dia 14 de julho, o povo revoltoso promove a queda da Bastilha. Não é? A Bastilha é uma prisão onde há só presos políticos. Então essa cadeia, não é? Essa prisão, essa fortaleza, representa muito bem o poder absolutista do rei da França e seus nobres. Então quando o povo abre a Bastilha, né? Ele promove a queda da Bastilha e liberta os presos políticos, é como se uma parte desse governo que tanto explorou o povo francês tivesse caído. Então isso significa muito. Então, dia 14 de julho de 1789, cai a Bastilha. Isso é muito importante, como eu disse, cai no Enem. Vamos abrir parênteses, já que estamos falando de Enem. O que cai também no Enem é a desproporção da representatividade, né, social do governo francês, que é o quê? Que é o povo, né, do terceiro estado, que quer ter mais voz, mais vez, quer aumentar os deputados, para que assim os votos fossem por cabeças e não por estados. Porque eles sabiam que se fosse por estado, seria primeiro estado e segundo estado sempre juntos, contra o terceiro estado. Fecha parênteses. Muito bem, em 1791, essa Constituição, né, a Constituição que o terceiro estado se autocolocou, ela entra em vigor, né? Pouco antes do confisco dos bens do clero. O clero, inclusive, que agora se tornam funcionários públicos. Já em 1792, uma tentativa de retomada do poder da monarquia, desse poder absolutista, uma tentativa assim franco-prussiana, tenta tomar a força e eles são derrotados, né? Nesse momento, o rei Luís XVI ele é pego, julgado e guilhotinado, né? Ele morre na guilhotina. A guilhotina que é também a marca dessa revolução. E daí para lá esse governo que nós chamamos de governo jacobino, né? Ele promove o tempo do terror na França, que é de 1794 a 1795, aonde eles matam vários inimigos políticos deles. Um nome que sobressai nesse momento e é muito importante na Revolução é Robespierre. Não é? Ele era do terceiro estado, não é? Mas é um nome muito importante na Revolução. Em 1795, os girondinos assumem o poder. É aquela parte dos nobres, né? Dos da alta classe. Eles também condenam Robespierre à guilhotina e encaram muitas revoluções. Esse período gerundino de várias crises, ele compreende a época de 1795 a 1799. 1799 é a época que terminamos com a Revolução Francesa, quando um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, o general, ele dá o golpe dos 18 Brumados e põe fim à Revolução Francesa. Ele eleva a França a um alto lugar na Europa, né, como uma grande potência, e ele traz também para os franceses a tão sonhada estabilidade política e social. Acaba, sim, a revolução que marcou o mundo e nasce um mito, Napoleão Bonaparte. Mas isso é outra história. Bem, se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu joinha, ative as notificações e nunca percam um vídeo do nosso canal. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pois eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você. Mas desde já agradeço por estar aqui com a gente. Muito obrigado e até mais.